Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo as portas e a chave. E quero subordinar esse tema num texto bíblico, inclusive muito conhecido, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Vou ler do versículo 1 ao 3. Dizem assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 24 de janeiro de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, apresento todos os ouvintes, também o tio da irmã Leila, lá que trabalha no Tribunal de Justiça de Pernambuco, dê saúde, dê vitória, Senhor, salva a sua alma. Também te peço em favor de todos os ouvintes, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo as portas e a chave. Então, já deu para perceber, eu quero falar de uma coisa que existe para, assim, simboliza, né? A porta, aquele lugar que impede a entrada ou a saída, tanto de pessoas como às vezes no sentido simbológico, né? Ideias ou influências negativas. Então a Bíblia, no sentido simbológico, trata do ferrolho, da porta, até porque nós mencionamos aqui ferrolho também, né? De ferro, simbolizando isso aí, a segurança, a proteção e o controle. Muitas vezes, na porta ou nas portas, com os seus ferrolhos, aí a gente não tem o controle da situação. E muitas coisas podem ser essas portas que a gente não consegue abrir. Mas eu disse que, no tema, duas ou as portas, mais de duas, e a chave. A chave é somente um quem tem. E é sobre ele que já vou falar, até porque no capítulo 3 e versículo 7 do livro de Apocalipse, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, esse aqui é quem está com a chave. Nosso Senhor Jesus Cristo tem a chave de todas as portas. Aliás, ele próprio é a chave das portas. As portas do impossível, as portas de bronze, que são portas realmente que para o ser humano é intransponível. A gente não pode passar do outro lado, né? Sem uma ajuda, sem um auxílio. Então Jesus é aquele que abre todas as portas. Como já disse, eu não sei qual é a tua porta ou as portas que precisam ser abertas, mas isso aqui pode abrir. E também pode fechar. Quando ele abre, ninguém fecha. Se ele abriu a porta para você, para a senhora, para o senhor, ou prometeu isso, uma porta de emprego, de trabalho, aguarde. Ele vai abrir. E se ele já abriu, ninguém fecha. Se você está preocupado, não é, com o seu emprego. Se foi ele que abriu, só ele que pode fechar. Mas também se ele fechar, ninguém abre. Então isso é o Deus que controla todas as coisas.
é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o domínio sobre tudo. E se a porta não for a questão profissional, for uma doença, e a porta está aberta, né? A doença entrou, Jesus é aquele que fecha. Ele cura, fecha essa porta, expulsa esse mal e você estará sempre, a senhora e o senhor, protegidos por ele, que tem essa chave. Isaías, ele menciona aqui, nessa profecia, o nome de uma pessoa, Ciro. E quem era Ciro? Ele foi esse homem, um rei da Pérsia, aquela antiga civilização, e ele foi que libertou, ou liberou, no caso, deu a permissão para o povo de Israel sair do cativeiro babilônico. Então a gente vê Isaías falando sobre isso, inclusive tem aqui, os Salmos, deixa eu ver se eu acho aqui, Salmos 137, quando fala exatamente desse momento em que o povo estava no cativeiro, na Babilônia, e sente saudades o povo de Jerusalém, da pátria, né? Os judeus sentem saudade ali, e diz assim no versículo 1 de Salmo 137, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos, de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Lá no meio da Babilônia, tem uns salgueiros, umas árvores, e eles penduraram as suas harpas, sobretudo os levitas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião, ou seja, um dos cânticos da tua terra. Veja só, a pessoa está cativa, foi sequestrado, o povo, e os seus sequestradores, seus dominadores, ainda pedem para eles cantarem um cântico de lá da sua terra, para torturar também emocionalmente. Aí o versículo 4 diz, perdão, estou preocupado com o tempo. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Babilônia era uma terra em que realmente não se adorava a Deus, os babilônicos. Portanto, aquele louvor certamente seria um louvor e o povo não compreenderia. Aí os judeus, os cativos, dizem aqui, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, ele estava com saudade de Jerusalém. Aí ele disse, esqueça-me a minha destra da sua destreza. Então, é sobre isso. E Ciro, como eu disse, ele foi essa pessoa que Deus utilizou-se dele, né? Ele era um rei e se utilizou para beneficiar o seu povo, né? E a gente vê que Ciro também, segundo a história, e inclusive relatos bíblicos, ele mudou a forma de governar e de vencer as guerras. Ele foi alvo de muitas profecias, de lendas. Ciro também, gente, encorajou os judeus, como já disse agora há pouco, a retornarem a Jerusalém. Ele prometeu, inclusive, devolver os objetos de Nabucodonosor, aquilo que Nabucodonosor havia tirado do templo quando foi saquear Jerusalém, né? Inclusive, ele destruiu, né, o templo e, aliás, o templo já estava em ruínas e aí ele deu, o Ciro, início à reconstrução de Jerusalém, da cidade inteira e do templo também. Então foi um homem que foi um instrumento de Deus para a restauração de Israel. Quando Deus quer usar, ele escolhe, capacita e usa quem ele quer, né? Então os babilônios destruíram Jerusalém e o templo. Quando capturaram a cidade, a gente vê isso mais ou menos na história e também a Bíblia, 587 a.C. Mas Deus prometeu reconstruí-la por meio de Ciro.
E as pessoas no exílio babilônico desejavam que isso acontecesse. Como já mencionei, o Salmo 137 fala sobre isto. Glória a Deus. Então, gente, que nós possamos refletir sobre essa palavra, lembrando, como disse aqui a leitura, como está escrita a leitura base, que o Senhor diz que vai adiante de ti. Ciro é eu, é você, é a senhora, o Senhor hoje. Ele está dizendo, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Vou quebrar as portas de bronze. Se fosse portas de madeira, né, de fibra, era até fácil, a gente dava um empurrão, né? Mas aqui são portas de bronze e diz mais, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu expliquei o significado de ferrolho na Bíblia, né? Então, que Deus nos ajude e Ele possa estar sempre conosco, que a gente possa confiar nele, no Deus que pode abrir todas as portas, porque Ele tem a chave, Ele próprio é a chave. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.